ministra Carmen Lúcia detona o comportamento violento dos candidatos à prefeitura dessas eleições, recheado de bate-boca, provocações e cadeiradas. Mesmo sem citar nomes, Pablo Marçal toma as dores e afirma: sei que ainda sou visto como um imbecil. Racismo eleitoral? Temos. Candidato a vereador Michel Lucas chama seu rival de macaco e ainda tenta justificar o injustificável. Essas e outras notícias quentíssimas desta quarta-feira você assiste agora, aqui no canal da Mídia Ninja. Não esquece de ativar o sininho e se inscrever no canal. Falta muito pouco para chegarmos a 1 milhão de inscritos. A ministra Carmen Lúcia criticou os episódios de violência na campanha eleitoral de São Paulo e determinou que a Polícia Federal, o Ministério Público e os tribunais regionais eleitorais priorizem a investigação desses casos. Sem citar nomes, a ministra afirmou que essa violência desrespeita a sociedade e a democracia e que os partidos não devem compactuar. Durante debates, o candidato Pablo Marçal levou uma cadeirada de José Luiz da Atena após provocações, e Duda Lima, marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes, foi agredido por um assessor de Marçal. Pablo Marçal declarou em uma coletiva de imprensa que sabe que é visto como um imbecil, mas usa dessa tática para aparecer. Após declarações de Carmen Lúcia, presidente do TSE, condenando a violência política, Pablo Marçal vestiu a carapuça e fez uma declaração a respeito. Sei que ainda sou visto como um imbecil, afirmou o candidato. O último debate em São Paulo acabou com um grave episódio em que um assessor de Pablo agrediu o marqueteiro de Nunes, enquanto os candidatos se acusavam mutuamente de integrar o PCC. Ambos carregam essa suspeita com indícios fortes. Ambos também disputam o eleitorado masculino e bolsonarista na cidade. Acabam sendo farinha do mesmo saco. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou na última terça-feira o envio de soldados das Forças Armadas para garantir a segurança dos locais de votação no primeiro turno das eleições. A ministra Carmen Lúcia afirmou que esse é um procedimento comum. Os municípios dos estados do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Amazonas, Ceará e Paraíba são alguns dos escolhidos para a presença dos militares federais. O candidato a vereador Michel Lucas cometeu racismo escancarado ao declarar: nós vamos ganhar de lavada daqueles macacos, durante um evento do União Brasil, no Mato Grosso. E nós vamos ganhar de lavada daqueles macacos lá. Ele se referiu ao concorrente Marco Aurélio, do MDB. O candidato denunciou Michel Lucas ao Ministério Público Eleitoral. Após receber críticas sobre seu comportamento inaceitável, ele tentou se justificar afirmando que estava nervoso e que na verdade quis dizer aqueles Marcos Aurélios. O Banco Central divulgou que os beneficiários do programa Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais em apostas eletrônicas nas bets durante o mês de agosto. O senador Omar Aziz, que pediu esse levantamento, pretende solicitar à Procuradoria-Geral da República que tome medidas para retirar do ar os sites de apostas na internet até que sejam regulamentados pelo governo federal. O relatório do Banco Central mostra que as apostas incluíram eventos esportivos e jogos em cassinos virtuais, e acreditam que o valor apostado pode ser ainda maior, já que os dados só consideram pagamentos feitos via Pix. No mesmo mês, o Bolsa Família distribuiu mais de 14 bilhões de reais para 20 milhões de beneficiários. Liderando a maior quantidade de queimadas no Brasil, os incêndios em Mato Grosso aumentaram os conflitos entre o governo de Mauro Mendes, do União Brasil, e os povos indígenas locais. O principal conflito gira em torno da sanção de uma lei estadual que permite a pecuária em áreas de preservação do Pantanal e a construção do ferrogrão. O projeto prevê que os trilhos passem por dentro da Amazônia. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o governador afirmou que há muitas suspeitas e um percentual alto das queimadas nas reservas indígenas. Em nota, povos de 44 etnias repudiaram as declarações de Mendes e criticaram a falta de assistência à comunidade. O STF vai realizar nesta quarta-feira uma audiência de conciliação para tentar resolver o conflito de décadas envolvendo a terra indígena Nhanderu-Marangatu, no Mato Grosso do Sul. Desde que os Guarani Kaiowá tentaram recuperar parte do território tomado pela Fazenda Barra, dos proprietários Roseli Ruiz e Pio Queiroz, a violência aumentou contra os indígenas. Com a comunidade cercada por 100 policiais militares, 2 jovens indígenas morreram recentemente. Um foi assassinado com um disparo na cabeça por um policial, e outro foi encontrado morto nas margens de uma rodovia. A volta temporária do aplicativo X no último dia 18 ainda está dando o que falar.
O governo está investigando para saber se o retorno foi por um problema técnico ou intencional. O aplicativo voltou a funcionar para algumas pessoas, mesmo com a ordem de suspensão no Brasil do ministro Alexandre de Moraes. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, afirmou que, se houve descumprimento, o ministério pode entrar com um processo para suspender a operação da Starlink no Brasil, empresa que fornece internet via satélite comandada pelo bilionário Elon Musk, dono da Starlink e da plataforma X. Denúncia. Novo juiz da Lava Jato, Eduardo Apio, acusa um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e membros da Força-Tarefa da 13ª Vara de Curitiba, no chamado Orçamento Secreto do Moro. Veja agora. Consegui navegando sozinho, navegando por instrumentos, já que os servidores da Vara sempre foram hostis a qualquer iniciativa, sempre foram e são ainda hoje muito leais a Moro e Dallagnol. Eu consegui retirar o sigilo dos processos mais importantes, quais sejam a conta bancária que chegou a acumular uma transferência de 5 bilhões de reais de dinheiro da União. Era secreto, sigilo do Moro imposto desde 2016, desde multas pagas por partes, desde os 100 milhões de dólares devolvidos pelo Pedro Barusco. Valores dos acordos de leniência foram os valores que de fato engordaram a conta, isso que algumas pessoas chamam de orçamento secreto do Moro. Esse dinheiro ele estava parado e ele tinha uma gestão discricionária por parte do Moro e da Gabriela Hart. Na realidade, o dever legal que eles tinham era de recambiar esse dinheiro todo, essa montanha de dinheiro, 5 bilhões de reais, para os cofres da União, depois que os processos terminassem. Sim. O que aconteceu foi exatamente o oposto. Durante o trâmite desses processos, eles foram paulatinamente liberando valores muito significativos, bilionários, para a Petrobras, eles consideravam a Petrobras como vítima dos processos, a Petrobras, por sua vez, pega esse dinheiro e recambia esse dinheiro para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, por sua vez, firma um termo de cooperação com o Dallagnol e os procuradores da Lava Jato, dizendo, olha, 90% desse valor, cerca de 2,5 bilhões de reais, na época, serão destinados para a Força-Tarefa Ministério Público Federal do Paraná, que nem CNPJ tem, porque quem comanda o Ministério Público Federal é o Procurador-Geral da República, aqui em Brasília, e o Ministério Público, como instituição que faz parte, que tem que estar as verbas orçamentárias previstas no projeto de lei orçamentária, eles têm um CNPJ, uma gestão própria e estão sendo fiscalizados sempre pelo Tribunal de Contas da União. O que se pretendia fazer com esse valor era a constituição de uma fundação privada gerida por eles próprios ou por suas respectivas esposas ou pessoas da sua confiança e que não estaria sujeita ao controle do Tribunal de Contas da União. Então, o dinheiro era da União, foi liberado de forma assodada, indevida, segundo o que apurou o Conselho Nacional de Justiça, para a Petrobras. Por que assodada? Porque a lei diz, Leandro, que antes de terminar o processo, você não pode liberar dinheiro em espécie para uma das partes. Por quê? Se o processo for revertido num tribunal superior, como é que faz? O dinheiro já foi embora. É o que está acontecendo agora. O que nós temos hoje, desculpe, só para finalizar, é um sem número de advogados que estão dizendo o seguinte, olha, nós revertemos o resultado do processo, nós queremos o dinheiro de volta. Aí quando vão buscar esse dinheiro na Vara, a Vara diz, não, esse dinheiro já foi destinado pelo Moro e pela Gabriela Hart para a Petrobras. Não tem mais como voltar. E essa grana, então, volta para o Brasil, mas ela não volta para a população. Ela volta destinada para uma conta com um CNPJ que estaria sendo criado de uma fundação privada, que seria gerenciada pela Lava Jato. Então, se eu compreendi, é uma espécie de triangulação de dinheiro, né? Você pega esse dinheiro, manda para fora e repatria esse dinheiro e esse dinheiro vai parar na mão de privados. É mais ou menos isso que aconteceu? Sim. Na realidade, é o sistema clássico de lavagem de dinheiro. Você se utiliza de interposta pessoa para tentar tornar esse valor irrastreável. Qual era o objetivo? Era escapar. Parece paradoxal, mas agentes públicos brasileiros, procuradores da República, juízes federais, tentando elidir a incidência da lei brasileira, que é muito clara. Tanto as normativas do Conselho Nacional de Justiça quanto a lei brasileira diziam categoricamente o dinheiro arrecadado com multas, pagamentos, leniências tem que ir para a União. Essas foram as notícias desta quarta-feira aqui no canal da Mídia Ninja, onde você fica por dentro das principais notícias do Brasil.